Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, Yeshua, yeah. Oh, Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, oh. Yeshua, te amamos, Deus, nós te amamos, Deus. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar, que eu nem sei expressar o teu amor por nós, Senhor Jesus. Yeshua, 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 tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és
Acabamos agora um momento muito importante, um momento do louvor, onde juntos podemos glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu quero vos lembrar que nós fazemos recolha de alimentos todos os domingos. Se vocês puderem, tragam algo para abençoar as famílias mais necessitadas. Vocês também podem, através das vossas ofertas e dos vossos dízimos, abençoar a casa de Deus, tanto presencialmente como através da transferência bancária. Nós temos as nossas congregações, vocês podem conhecê-las. Na Quarteira, com o pastor Bragança e a pastora Ariana, no Cacém, com o pastor Gilberto e a pastora Helena, no Carenque, com o pastor Paulo e a pastora Elisete, em Fátima, com o pastor Ademir e a pastora Patrícia, na Sede, com o pastor Jordão e a pastora Cláudia. Vocês podem conhecer-nos também através das redes sociais do Facebook, do Instagram e do YouTube. E agora nós vamos para um momento muito importante, o momento da palavra. Peguem a vossa Bíblia, peguem o vosso caderno, a vossa caneta e vamos receber mais de Deus. Que Deus vos abençoe através desta palavra. Graça e paz por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a todas aquelas pessoas, todos os nossos irmãos, ouvintes, que estão atentos à palavra de Deus neste dia. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Eu quero meditar com vocês um pouco na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo de número 11, que nos diz assim: não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? É bem verdade que nós estamos enfrentando situações difíceis, momentos complicados. O mundo todo está em dificuldade, passando por apertos, necessidades. Nós não estamos confinados em uma prisão, em um presídio, como o apóstolo Paulo estava no momento em que ele expressou essas palavras de gratidão aos filipenses, pois ele havia acabado de receber algo dos filipenses. E ele agradeceu aos filipenses por aquela prenda, por aquela atenção, por aquele carinho que eles estavam demonstrando para com ele. Então ele disse: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele diz ainda: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo estando confinado em um presídio, o apóstolo Paulo não deixou de prestar a sua homenagem a Deus, afirmando que tudo posso naquele que me fortalece. Volto a repetir, nós não estamos em um presídio, não. Mas nós estamos confinados em casa devido a estas
mudanças, a estas alterações, a este comportamento, devido a esta pandemia que está assolando a humanidade no mundo todo. E o apóstolo Paulo, então, nos dá um grande exemplo nesses momentos difíceis. Nós não devemos, de forma alguma, desanimarmos. Não podemos permitir que o desânimo venha dominar o nosso corpo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paciência. Não. Nós precisamos continuarmos convictos de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus tem estado conosco durante todos os momentos difíceis da vida, não só durante esta pandemia que iniciou no ano de 2020, finalzinho de 2019 para 2020, mas nós, ao longo da história, nós já enfrentamos muitas dificuldades, passamos por muitos dissabores, enfrentamos lutas, como o apóstolo Paulo enfrentou. Mas em todas elas, em todas estas lutas, em todos os problemas, com todos os problemas que nós enfrentamos, nós podemos dizer: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E isso não está acontecendo somente conosco, mas aconteceu também no passado. E em meio às dificuldades, em meio às lutas, muitos foram vitoriosos. Todas as pessoas, os profetas, os servos de Deus, todos aqueles que não se deixaram, não permitiram irem abaixo, eles foram vitoriosos. Eu quero citar, por exemplo, aqui a vida de Mardoqueu ou Mordecai, o primo pai de Esther, que se tornou rainha. Ambos judeus foram levados cativos, se tornaram prisioneiros de um novo governo, de um novo sistema. Prisioneiros foram viver naquele lugar não como um imigrante livre, mas como um imigrante prisioneiro, vigiado em todos os tempos pelas autoridades e perseguido por não judeus. Mas Mardoqueu não perdeu a sua fé, não perdeu não esqueceu as suas origens, aquilo que ele havia aprendido com certeza no passado pelos seus pais, pelos sacerdotes, pelas demais autoridades. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, nos diz o seguinte: ensinai os vossos filhos o caminho em que eles devam andar, para que quando estiverem grandes, forem adultos, não se esquecerem. E eu creio que Mardoqueu recebeu dos seus pais, dos religiosos, esta palavra de ensinamento, como confiar em Deus, como acreditar em Deus, como não desanimar, como vencer as tempestades. Ele ainda não conhecia este versículo, este texto, essas palavras do apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele havia recebido, com certeza, ensinamentos e orientações idênticas a esta. E ele manteve a sua postura.
e foi vitorioso. Mardoqueu, ou Mordecai, no livro de Esther, no capítulo 10, está registrado a sua história. Ele foi mais que vencedor. Eu repito, era um prisioneiro em terra estranha. Ele não estava em um presídio, mas estava preso na cidade, sem poder sair, vigiado pelas autoridades, sem poder fazer nada, sem a menor perspectiva de vida. Ele não sabia se ele ia progredir naquele lugar, ele não sabia se ele ia voltar à sua terra de origem, não sabia o que viria no dia seguinte, se iria ser condenado à morte ou não. Mas ele manteve a sua fé em Deus. E depois de tanto sofrimento, tanta humilhação, Mardoqueu recebeu do rei Assuero uma promoção. Ele foi convidado, ele foi homenageado e foi convidado para ser o seu vice-rei. Meus queridos, é bom lembrar que o rei Assuero, naquela época, ele comandava, ele dominava cerca de 120 províncias. Ele mandava e desmandava. Ele governava cerca de 120 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Tudo era dominado por ele. E ele convida Mardoqueu, ele nomeia Mardoqueu a seu vice. E não foi lá o terceiro vice e o quarto vice, não. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia nos diz que ele foi nomeado a vice-rei. Portanto, nos dias de hoje, aqui na Europa, penso eu, que ele seria um primeiro-ministro, ocupando o cargo de um primeiro-ministro. Eu quero dizer que ele não era pouca coisa, não. Vice-rei de 120 províncias. Por quê? Porque ele acreditava: tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava ali naquele lugar, antes de ser nomeado a vice-rei, como um presidiário. Estava ali como cativo, um imigrante cativo, mas foi nomeado. Mas ali Deus estava com ele em todo o tempo. Deus estava com ele, o guardando e o protegendo. E o mesmo aconteceu com a sua prima, filha. Era sua prima, mas ela estava em lugar de filha, porque quando os pais de Esther faleceram, o único parente, Mardoqueu, sendo primo, tomou posse, apanhou aquela menina, cuidou dela, deu educação e ensinou a ela o caminho em que ela deveria seguir. E mesmo ali, cativa também, junto com Mardoqueu, aquela mulher tornou-se uma pessoa muito importante, a rainha dos Medos e Persas, a esposa do rei Assuero. E aquela mulher, através dela e através de Mardoqueu, os judeus que ali estavam foram grandemente abençoados, foram livrados da morte. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero convidar você aí agora. Nós vamos conjugar o verbo. Eu gostaria que você usasse o seu dedo indicativo e falasse assim comigo: olha, eu posso. Eu posso.
Agora olha para a pessoa que está aí do seu lado neste momento e diz para ele: tu podes. Ele pode. Nós podemos. Vós podeis. Eles podem. Todas as coisas naquele que nos fortalece, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, não há razão para temermos, não há razão para sermos amedrontados, não há razão para andarmos cabisbaixos. Deus está conosco. O apóstolo Paulo foi detido por motivo de ciúmes, invejas e etc. E a autoridade daquela época, não sei por que razão, mas não foram favoráveis ao apóstolo Paulo e permitiram que ele fosse confinado naquela prisão ali em Roma. Mas veja bem, Deus permitiu que lá ele fosse para abençoá-lo e abençoar a todos desta geração que estamos enfrentando esta pandemia com as suas 14 cartas que ele escreveu. Estão registradas, arquivadas na Bíblia Sagrada. Talvez Deus tenha os seus planos. Talvez se o apóstolo Paulo permanecesse livre como ele era antes, ele não teria sido escolhido por Deus para abençoar a igreja contemporânea. Talvez ele não teria tido a oportunidade de divulgar o Evangelho, de ganhar tantas almas para Jesus e até mesmo de ressuscitar mortos como ele ressuscitou no nome de Jesus Cristo. Ele estava no presídio, mas ele declarava: tudo posso naquele que me fortalece. E Deus o abençoou grandemente. O apóstolo Paulo podia tudo, nós também podemos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Deus Altíssimo. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Aí alguém pode até pensar, falar ou querer me perguntar: mas se Deus está conosco, e se é que tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus, por que eu estou passando por estes momentos difíceis? Estou enfrentando esta pandemia, estou confinado em casa, não posso trabalhar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Onde está Deus, o Todo-Poderoso, neste momento? Deixa eu ler-me para você, na carta aos Hebreus. Eu vou ler bem devagarinho, para você entender o porquê que nós estamos passando por estes momentos difíceis, estes momentos de tantas lágrimas, de tantas angústias, tanto desemprego, e por que não dizer, até mesmo por tantas mortes. Veja bem, o que o escritor aos Hebreus fez questão de registrar para nós. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, na parte B do versículo 5,
diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho não há quem o pai não corrige. Vou repetir: pois que filho há a quem o pai não corrige? Eu louvo a Deus por esta palavra. Nós estamos passando por estes momentos difíceis. Estamos, sim. Estamos sofrendo, chorando, sim. Mas o nosso espírito está alegre, porque nós acreditamos e nós confiamos que tudo posso naquele que me fortalece. Vou repetir: eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. Vós podeis, eles podem, em Cristo Jesus. Tudo nós podemos, sem exceção, tudo nós podemos, em Cristo Jesus, que nos fortalece. Amém? Quero citar aqui um outro exemplo. Eu citei o de Mardoqueu, que foi levado cativo para uma terra estranha. Ele e a sua prima filha, Esther. Mas naquele lugar, no meio a tantas dificuldades, tantas lágrimas, choro, falta dos seus parentes, dos seus amigos, da sua terra natal. Ali naquele lugar, Deus estava com eles e os abençoou. Não foi diferente com o apóstolo João, o autor de várias cartas, inclusive o Apocalipse, o livro de Apocalipse, o Evangelho de João, outras cartas e ainda mais o Apocalipse. João foi preso, também injustamente, perseguido pelas autoridades, foi levado para uma ilha distante, isolada, chamada Patmos. E ali ele esteve retido por alguns tempos. Mesmo longe dos seus parentes, dos seus amigos, mesmo longe da sua terra natal, Deus estava com ele. E ali naquele lugar de isolamento, ele teve grandes revelações. Um dos maiores livros da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, o livro das revelações, que fala-nos sobre o passado, o presente e o futuro que nos aguarda. Foi revelado pelo anjo do Senhor a João, no momento em que ele estava enfrentando grandes dificuldades, mas ali Deus estava com ele e revelou grandes coisas para ele, e ele as escreveu. Ele teve a oportunidade de contemplar Jesus Cristo. Tantas coisas boas aconteceram. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós conhecemos pessoas que este ano foram ricamente abençoados por Deus. Conhecemos pessoas que faliram, decretaram falência nas suas empresas. Alguns até mesmo perderam seus empregos.
foi um ano de muitos divórcios, um ano de muitos desquites, de muitas separações. Não foi um ano bom para muitos, mas para aqueles que têm Cristo Jesus em sua vida, para aqueles que confiam em Deus, tudo eles podem naquele que fortalece, Cristo Jesus, nosso Senhor. Conhecemos pessoas que sofreram, que ainda estão sofrendo, sim. Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos 5 igrejas em Portugal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. 5 igrejas em Portugal. E não chegou ainda ao meu conhecimento de que pessoas, membros da nossa igreja, membros desse ministério chamado Vida Plena, tenham perdido seus empregos, tenham decretado falência, tenham abandonado as suas famílias, têm sofrido com depressão, ou até mesmo buscado a morte, o suicídio. Não. Nós aprendemos, temos ensinado e estamos convictos de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Portanto, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Continuemos acreditando, confiando e esperando com paciência que tudo isto vai passar. As coisas hão de ser normalizadas e nós juntos poderemos cantar o hino da vitória. Vamos juntos glorificarmos a Deus, darmos a Ele toda a honra e toda a glória que Ele merece. Lembrai-vos então, já termino por aqui, lembrando os irmãos da história, da vitória de Mardoqueu ou Mordecai no livro de Esther, de João na ilha de Patmos, do apóstolo Paulo lá na prisão. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Eu quero orar por você neste momento. Deus eterno, Pai santo e poderoso, o Senhor que renovou as forças do apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele continuou dizendo que tudo ele podia naquele que o fortalecia, que é Cristo Jesus. Em uma das suas cartas, ele contemplando a vitória, contemplando que o Senhor estava com ele, ele declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós, o povo de Deus, Senhor, possa ter forças dada pelo Senhor para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu ministro bênçãos na vida do povo de Deus, repreendendo assim as enfermidades, os problemas que parecem ser tão difíceis para nós, parece que não tem fim. Eu os repreendo e ministro bênçãos na vida do povo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. Deus os abençoe.